Agora que a gente já aprendeu sobre herança, polimorfismos, interfaces, a gente pode seguir com o próximo passo, que é bastante comum aí dentro do mundo Java, que são as famosas exceptions. Eu já coloquei aqui no primeiro código em Kotlin o nome exceptions, até mesmo para dar aí esse spoiler. E vamos entender como que isso funciona aqui dentro do Kotlin. E para isso eu recomendo fortemente que você acesse também a página da documentação que fala de exceptions. É uma página que não é tão grande assim, então dá para você acompanhar, fazer uma leitura e eu recomendo bastante. E o primeiro ponto que a gente já pode pegar desse assunto é que todas as exceptions aqui do Kotlin, elas vão herdar aqui do throwable. Então essa vai ser a referência genérica para exceptions, error e assim por diante. Então aqui não tem tanta diferença em relação ao Java. Mas a gente vai perceber que vão ter algumas coisinhas que podem sim ser diferentes e pode impactar bastante. Então vamos ver aí passo a passo o que a gente tem de similaridades e aí depois a gente fala das diferenças. Então, o primeiro ponto que a gente pode chegar é que a gente pode primeiro fazer um lançamento de exception para ver o que acontece lá dentro do código em Kotlin, certo? Então, aqui dentro do nosso código, eu vou deixar esse print para poder colocar ali esse texto de exceptions e abaixo a gente vai fazer um lançamento para ver o que acontece. Então, se a gente faz aqui o nosso throw, que ele é uma keyword aqui dentro do Kotlin, a gente pode fazer um throw, por exemplo, de um throwable, certo? Ou então a gente pode pegar uma exception, que vai ser de fato ali a exception que a gente tem disponível. Veja que a gente tem dois tipos de exceptions que a gente pode lançar. A gente vai ter essa exception que vem do Java Lang, e também a gente vai ter uma outra exception que vem do próprio Kotlin, tá bom? Que a gente não precisa fazer o import. É como se fosse de fato ali o Java Lang, mas aqui para o Kotlin. Então essa é a referência do Kotlin, tá bom? Você pode usar qualquer uma das duas, não vai ter tanta diferença. Até se a gente ver aqui no código Kotlin, ele meio que vai ser um type alias, que seria de fato ali uma abreviação, um apelido para o que a gente já tem da exception do Java, tá bom? Então você pode sim utilizar uma das duas referências que não vai ter nenhum problema. Aí é o mesmo comportamento que a gente tem nas exceptions. A gente pode fazer o lançamento, mandar como parâmetro, ou melhor, um argumento, uma mensagem em string e a gente vai ver aí o comportamento durante a execução. Então podemos colocar como primeira exception lançada, algo do gênero, ou qualquer mensagem. Vou executar o código e a gente vai ver o que vai acontecer. Veja que ele executou. Temos aqui o nosso printzinho, né, da exceptions, então a gente tem ali a nossa exception mostrando a stack trace, indicando que teve de fato ali uma exception. Então ele fala, olha, teve uma exception na thread main, aí ele fala que é uma Java Lang exception, então ele diz qual que é essa exception. Veja que mesmo usando type alias foi a do Java, e então ele mostra de fato aí qual foi a mensagem. E mostra pra gente também aí toda a stack trace, mostrando que foi, por exemplo, na linha 4 do arquivo main.kt, tá bom? Então, novamente, não tem tanto segredo nessa parte. E aí, se você quiser meio que fazer alguns testes, eu recomendo que você faça, que é adicionar outros prints para ver até onde o seu programa, o seu aplicativo, ele chega quando você trabalha aqui com essas exceptions. Então, encerrando o app, só para a gente ter essas impressões. Então, com a exception, a gente vai ver que ele não chega até o final, e se a gente comenta a exception, a gente consegue chegar até esse código final, tá bom? Então, novamente, não tem tanto segredo assim. E agora que eu passei essa primeira amostra, vamos avançar para o próximo exemplo, que também é bastante similar. Como a gente pode ver na própria documentação, é o tal do try, catch e o finally, certo? Então aqui a gente vai ter exatamente o mesmo comportamento, certo? Então se a gente tem um código que a gente coloca ali um try, e esse código ele tende a lançar uma exception, a gente pode fazer uma captura dessa exception utilizando o catch. Aí aqui a sintaxe vai ser muito similar ao que a gente faz ali em uma função, colocando o nome do parâmetro, que nesse caso você pode colocar e depois o seu tipo, e dentro do catch você pode fazer o que você quiser. Então vou colocar a mensagem de exception capturada, tudo bem? Então esse daqui é um código que a gente pode fazer o tratamento de exception, nesse caso uma exception super genérica. Ou então se você quer algo mais genérico ainda, você coloca o throwable, que aí o throwable ele vai conseguir capturar. Se você também quiser fazer o print da stack trace, você pode fazer também, ó, da mesma maneira que a gente faz ali no Java. Então você pega a exception, que nesse caso é um throwable, e utiliza ali o stack trace, no caso o print stack trace. Da mesma maneira que a gente faz lá no Java. Vamos ver como é que fica.
Executou, beleza, olha só que legal. Ele fez a execução, ele chegou até o encerramento e depois ele fez ali o print da nossa stack trace, tá bom? Então é basicamente isso que a gente consegue fazer aí nessa parte de try catch. Óbvio, vai ter também o finally, tá bom? A gente pode colocar aqui o finally e fazer uma execução. Então, última execução do try, né? Execução do try. A gente pode fazer isso também. Então, veja que é muita similaridade. A gente pode ver que começou com exceptions, depois veio exception capturada, última execução do try, tudo bem? E aí depois o encerramento. E aí ele fez ali o print da stack trace. Então, veja que é muito similar, não tem tanto segredo. E eu acho que a partir de agora a gente começa a trazer algumas novidades. Então, qual que é essa novidade? A gente pode voltar na documentação também e trazer aí esses pontos. O primeiro ponto que é muito interessante aqui no Kotlin, que é diferente de fato do que a gente vê aí em outras linguagens, é que o try-catch ele vai ter aquela mesma característica que a gente vê em funções, a gente vê ali no if, no when, que é justamente essa característica de expressão. Então sim, a gente pode devolver valores aqui dentro dos nossos try-catches. Então dentro do try-catch a gente pode devolver uma outra variável que a gente pode chamar, sei lá, de total para identificar uma soma, e ela vai pegar o último valor do try e também do catch. Então vamos supor que a gente vai fazer aqui um código que ele tende a dar uma exception. Se eu não me engano, se a gente tentar dividir alguma coisa por zero, a gente tem uma exception. Vamos ver se isso acontece mesmo. Então vamos supor que a gente quer devolver um número qualquer, eu vou colocar aqui uma variável, né? Então var, que a gente vai colocar number igual a 10, e esse number a gente quer dividir aqui por 0, tá bom? A gente quer fazer isso daqui. E a partir desse momento, a gente vai ter um valor que vai ser disponibilizado no final do try. A gente também precisa colocar o mesmo valor compatível, que nesse caso seria um valor de int, aqui no catch, para também a gente ter esse valor esperado que é um int, porque se a gente não faz isso, ele tem aquela característica de tornar o objeto um n, como a gente pode ver aqui, ó, isso daqui é um n. A gente não pode colocar como se fosse um int. Para ser um int, o catch também precisa devolver um valor. Então vamos supor que, se tudo der errado, a gente quer simplesmente que seja um zero. Com o try-catch, sendo uma expressão, a gente consegue fazer isso. Então, vão ter situações dentro do código em Kotlin que você vai fazer operações, que nessas operações tende a dar ali as exceptions, e de alguma maneira você quer devolver um valor padrão caso isso aconteça, tudo bem? Como, por exemplo, pode ser um nulo, pode ser uma lista vazia e assim por diante. Às vezes você quer buscar um usuário de uma lista, ou você quer buscar uma lista de usuários a partir de algum critério, e você não acha, e esse critério da exception. Você pode devolver a lista vazia no catch. Então, são essas possibilidades que a gente tem. E o ponto importante, deixa eu até minimizar aqui o meu console, é que o finally ele não interfere no resultado. Então isso daqui é uma coisa interessante. Veja que ele existe aqui no código, mas ele não deixa de compilar, porque os únicos dois pontos que fazem essa parte de expressão é o try e também o catch. Para isso, né, antes de encerrar o nosso app, vamos fazer a impressão aqui do total, até para ver, né, se realmente ele coloca o valor que a gente espera. Então total, dois pontos, a gente faz a impressão da variável. Basicamente é isso, tá bom? Aqui eu vou deixar como val, no number não vai alterar esse valor, certo? E aqui ele mostra que vai ter uma divisão por zero, né? Ele já tem ali um indício, é proposital para a gente ver se realmente funciona. Então deixa eu executar aqui. Olha só, o nosso código ele foi executado e aí ele começou com exceptions, que é o nosso printzinho inicial, tudo bem? Aí em seguida ele disse que teve a exception capturada. Aí ele falou que foi a última execução da exception, que trata-se do nosso finally, e então ele fez a impressão do total, tá tudo bem? E aí ele encerrou ali o nosso aplicativo, mostrando no final o print da stack trace, que é a exception, que é, eu nem sei falar isso daqui em inglês, que é essa arithmetic exception, e ele está falando que teve uma divisão por zero. Então veja que sim, é possível a gente fazer esse tipo de código. Aí um outro ponto que é legal, dado que a gente está nesse ponto de try-catch, é que a gente consegue também pegar apenas as exceptions que a gente espera. Eu cliquei aqui no link da exception, mas o que eu queria fazer na verdade era só mudar essa referência do nosso throwable. Então a gente pode, por exemplo, colocar aquela de aritmética, né? A gente pode colocar ela e vamos ver que isso daqui também vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Aí, obviamente, né, se a gente coloca uma outra exception mais específica, e essa exception ela não herda, né, dessa outra mais genérica, vamos dizer assim, né,
aí a gente vai ter de fato o lançamento e o nosso aplicativo ele vai quebrar. Vamos ver, ó. Por exemplo, uma que é normal é aquela illegal state exception, né? Ou aquela de runtime. Então vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele vai lá e quebra o aplicativo, tá vendo? Ó, ele nem chega nas últimas execuções. Óbvio, ele faz a última execução do finally porque o finally ele já é feito para executar, independente se o aplicativo ele quebra ou não, tá bom? Então esses são os pontos que a gente tem que são bastante comuns no que a gente vê lá no Java, e eu acho que a partir de agora, né, óbvio, desconsiderando essa parte de expressão, a gente vai ver alguns pontos que são muito importantes da gente saber em relação ao Java. Então vamos até mesmo voltar aqui na documentação e vamos entender, ó, era esse ponto que eu queria chegar, né, que são as tais das checked exceptions. Se você já mexeu com Java, muito provavelmente já mexeu com algum tipo de código que nesse código você é obrigado ou tratar a exception, ou então meio que elevar essa exception, né? Indicar que o seu método, o seu código, ele pode lançar uma exception, certo? Então isso é muito comum no Java, só que aqui no Kotlin a gente tem essa informação que é logo inicial, indicando que no Kotlin a gente não tem checked exceptions. Ou seja, a gente não tem esse tipo de implementação. Em nenhum momento no Kotlin você vai se sentir obrigado a implementar um try-catch. Isso daqui é muito normal, tá bom? E eu devo confessar que foi uma das coisas que me impactou bastante quando eu estava aprendendo ali inicialmente o Kotlin, porque para mim era normal, né? Ter esse tipo de comportamento, de ter as checked e as unchecked exception. Só que aqui também no texto da documentação, que ele até mudou conforme o que eu havia lido nas primeiras versões, né? É dito que quando a gente utiliza esse tipo de mecanismo, vão ter as situações nas quais a gente vai ter vantagens, produtividade. E isso é identificado em projetos menores. Só que conforme a experiência, né, de projetos maiores, isso tende a ser um pouco diferente. Então a gente tende a perder a produtividade, e quando a gente aumenta meio que a qualidade de código, que é o que é afirmado aqui nesse trechinho, esse aumento não é tão grande assim em relação ao custo da produtividade que a gente perde. Então, por conta disso, né, a decisão que foi feita no momento que foi projetado o Kotlin foi para que essas exceptions checked fossem removidas, tá bom? Então, se você também quer entender mais sobre essas referências, decisões, aqui dentro da própria documentação vai ter links mostrando aí essas referências, indicando sobre esses detalhes de checked exceptions, e aí você pode ter uma melhor compreensão. Não é muito o meu objetivo pegar esses textos, tentar entender a fundo e trazer exatamente os pontos cruciais para essas decisões, mas eu acho legal trazer essa discussão para você saber. E só para também trazer aquele ponto de que Kotlin é interoperável com Java e você também, de alguma maneira, quer dar o suporte aí às checked exceptions, aqui dentro do Kotlin vai ter uma anotação na qual a gente pode determinar isso. Então, por exemplo, né, vamos entrar aqui no nosso código, e o nosso código que a gente está criando é um código que ele vai buscar usuários, que seria, por exemplo, um find users. A gente cria ali o nosso código, ele devolve uma lista de usuário, por exemplo, né? E nessa primeira implementação inicial, a única coisa que eu faço aqui é retornar uma empty list. E vamos supor que nessa empty list tem ali algum tipo de tratamento, algum tipo de código que ele pode lançar uma IO exception, porque vai fazer uma comunicação, sei lá, com um banco de dados, com algum arquivo e assim por diante. Aí se você quer direcionar isso lá no Kotlin, você quer, aliás, lá no Java, ou então uma outra linguagem que é interoperável com o Kotlin, eu acho que é o Objective-C, eu posso até olhar aqui de novo, isso, Swift, Objective-C, etc. Aí o que você pode fazer é basicamente usar essa annotation. Então vamos supor que nessa annotation, que é a throws, tudo bem? Você consegue aí determinar qual que vai ser exception. Então vamos supor que seja IO exception. Você escreve aqui IO exception, coloca esses dois pontos aqui seguidos para poder indicar que vai ser uma referência, e então você coloca o class. Isso daqui seria meio que equivalente ao que a gente vê lá do nosso throws, colocando o nome da exception. Eu vou até tentar ver o código aqui no show bytecode, porque não é uma coisa que eu costumo usar, vou ser bem honesto com vocês. E vamos ver aqui no decompile o que acontece nesse código, né? Então vamos ver aqui se eu acho que é o find users. Olha só, ele colocou ali o throws pra gente, tá? Então entenda que esse throws ele não existe aqui dentro do código em Kotlin, nem é uma keyword,
tá bom? Então você não precisa aí ficar pensando, poxa, mas como é que eu coloco o throws? Não coloca, porque ele não existe, tá bom? Se você quer colocar, você coloca annotation. Então, essa é a primeira grande diferença que a gente tem em relação a exceptions lá do Java aqui no Kotlin, tá? Aí a outra diferença que a gente tem, eu não sei se ele vai mostrar aqui na documentação, talvez não mostre, que esse ponto que ele está trazendo aqui na documentação é quando a gente tem referências nulas, e eu quero falar isso em um vídeo específico, é justamente na parte que a gente faz o catch. Se você utiliza aí no Java, muito provavelmente você já usou um catch que ele captura mais de uma exception, concorda? Que seria, por exemplo, um catch que você quer pegar um illegal state exception e um outro seria, sei lá, uma outra exception que é a E1, que seria, por exemplo, uma runtime exception, algo assim, tudo bem? Aqui no Kotlin a gente não tem esse tipo de código. Então, o que a gente faz, né? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte. Aqui a gente tem duas possibilidades. Uma delas é, de fato, colocar um outro catch. A gente pode colocar um outro catch e nesse outro catch a gente fala que agora vai ser runtime exception. Esse daqui é uma solução inicial, vamos dizer dessa forma. Novamente, se você faz outro catch, é muito importante deixar bem claro que você vai precisar retornar o que é compatível com o que é esperado. Então, por exemplo, se é esperado o int, você tem que retornar também um int, pelo menos, tá bom? Então, isso daqui é muito importante. Mas aí, novamente, a gente consegue aí capturar essas exceptions diferentes. Mas vamos supor que você queira fazer tudo isso dentro de um único catch, né? Porque você quer simplificar o seu código e assim por diante, né? Enfim, seja lá qual for o motivo. O que a gente faz nesse caso, né? Nesse caso específico, o que a gente pode fazer é se orientar em uma exception mais genérica. Então pode ser, por exemplo, um throwable. Vamos colocar aqui um throwable. Ou então a exception mesmo, se você só espera exception para baixo. E dentro desse código do throwable, a gente pode usar um recurso que a gente já viu aqui anteriormente, que é aquele recurso de condicional, que seria o nosso when, certo? Então, como que funcionaria? Basicamente seria o seguinte, né? Quando a gente utiliza aqui o nosso when, o que a gente pode fazer é colocar via argumento qual que é o valor que a gente quer verificar quais são as suas possibilidades. E dentro desse when, como eu já comentei, a gente vai ter algo muito similar ao que entrou recentemente aí nas versões do Java, que seria ali o pattern match, certo? E nesse pattern match a gente pode, por exemplo, pegar o seguinte, a gente pega essa referência aqui do nosso e verifica se ele é ali, no caso, uma exception mais específica. Eu sempre me confundo como que funciona aqui essa sintaxe, mas eu acho que é da seguinte maneira, dado que a gente já passou o é só colocar meio que alguns operadores que a gente tem aqui no Kotlin, que nesse caso esse is é para verificar se ele é de um tipo específico. Então is, por exemplo, arithmetic exception, né? A gente coloca dessa maneira e aí quando a gente faz dessa forma a gente pode executar um código que a gente queira, tudo bem? Então vamos supor que a gente quer fazer apenas um print, a gente vai lá e fala, olha, não pode dividir por zero, sei lá, né? Enfim, pode ter qualquer tipo de coisa que você queira fazer. E você pode colocar as outras exceptions que você queira. Então, illegal argument exception, né? Tem state, tem essa argument, tem várias. Você pode falar parâmetro ou argumento, né? Argumento inválido. Verifique se é um número. Enfim, você pode fazer aí o que você quiser, tá bom? Aí é claro, né, eu tenho que colocar isso daqui numa mensagem, porque aqui eu estou verificando, ali eu já fui muito antecipado ali, né, então print ln, beleza. E se de repente você já identificou as suas exceptions e você não quer fazer com que o seu código ele trate qualquer tipo de exception, porque pode ter alguma exception que é importante quebrar, aí você pode colocar como uma condição falsa que não atinge nenhum desses critérios e você pode novamente fazer um throw, tá bom? E aí nesse throw você simplesmente faz o throw da própria exception que você recebeu e aí você não trata tudo, porque também tem esse tipo de característica, que tratar tudo você pode suprimir qualquer tipo de problema e às vezes está acontecendo um problema que ele não deveria ser tratado, ele deveria ser reconhecido pela equipe e aí dessa maneira a equipe deveria fazer um código no qual aquele erro ele é tratado corretamente ao invés de só capturar, tá bom? Então essas são as possibilidades e a gente pode fazer aí um teste para ver o que acontece.
Vamos testar aqui e olha só, ele conseguiu aí mostrar pra gente. Então ele mostrou, olha, não pode dividir por zero. Aí se você também quiser fazer o print da stack trace, você pode fazer da mesma maneira. Então você coloca ali o print da stack trace antes do when ou depois, né? E você vai ver que vai funcionar tranquilamente, né? Aí eu acho que a última coisa, mas pode ser que seja meio óbvia para você, é que você pode implementar suas exceptions. Então, para você implementar uma exception, você cria ali uma classe que seria myException ou qualquer nome, e dessa forma você faz ali meio que uma herança, assim como a gente já viu. Então você pode fazer uma herança de exception, aí dentro dessa herança de exception, se você quiser mandar um parâmetro, né, para poder ali mandar mensagem, você pode. Então, sei lá, você recebe um message que vai ser uma string, e aí você manda essa message aqui pro parâmetro, ou melhor, por argumento da nossa herança, e assim por diante. Então, se eu quero só ver esse myException, se eu quero rodar ele, olha só o que vai acontecer. Ó. Vou fazer aqui um throw aqui dentro, throw myException, aí eu vou colocar problema não conhecido, né? E aí se eu faço esse código, a gente vai ver que o nosso código ele vai quebrar, porque de fato a gente não espera essa exception, né? Vamos ver como é que fica. A gente vai ver que está ali, ó, mostrando pra gente, né, que o problema não conhecido. Mostrou tanto na execução ali do código porque não capturamos e também ali na nossa stack trace porque é um throwable, certo? Então tem aí tudo bonitinho pra gente, né? Não sei se tem mais alguma coisa a mais que a gente pode falar de exceptions, então aproveitando esse momento de encerramento, né, eu convido você para deixar um comentário para indicar o que você achou, deixar as suas dúvidas novamente, fazer uma leitura aqui nessa parte da documentação que é bastante interessante. E muito provavelmente o próximo tema vai ser sobre essas referências nulas que são muito comuns aqui no Kotlin e eu tenho certeza que você vai gostar. E como recado final, eu convido você aí para deixar ali o seu like, um comentário indicando ali se foi legal, o que você gostaria de ver também nessa série. Isso vai ser muito importante aí para o crescimento aí do nosso conteúdo, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso. Um abraço, valeu, falou!